Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um bocadinho sobre as minhas expectativas de mercado. Portanto, antes de mais, queria começar por realçar que, pela primeira vez em praticamente 20 anos, os fundos de pensões apresentaram um surplus nos Estados Unidos. O que isto significa na prática, e tinha sido falado no artigo que eu postei no Substack já em março de 2023, e era identificado como um dos targets para o tightening, uma das preocupações realmente eram os fundos de pensões. Agora que os fundos de pensões chegaram a um valor, a um surplus, não é? Em que na prática o valor nos fundos é superior às liabilities ou ao valor estimado que têm que pagar em benefícios, acabamos por chegar aqui a uma situação em que estes fundos podem rodar para fixed income. Ok que muitos deles têm mantido uma alocação significativa em fixed income, mas neste momento faz sentido que haja uma rotação de equities para fixed income, porque efetivamente os 4% que permitem a sustentabilidade de longo prazo de fundos de pensões são agora possíveis em obrigações, não é? Mesmo as de longo prazo, ok? Sendo que continuamos com uma yield curve relativamente invertida. Portanto, esse é um dos pontos, portanto, eu teria muita atenção em relação a isso, porque efetivamente, do ponto de vista sistémico, era importante que os mercados não crachassem ou que pelo menos não deixassem os fundos de pensões debaixo d'água. E isto é uma coisa que já não estamos a ver e temos agora então rentabilidades elevadas em fixed income que permitem a rotação de equities para fixed income nestes fundos de pensões e parece-me que qualquer gestor de um fundo de pensão que tenha esta oportunidade, à partida deverá fazê-lo, tendo em conta o enquadramento atual. Mesmo que isso implique obrigações de curto prazo, ir fazendo o rollover dos contratos à medida que vão expirando ou chegando à maturidade, porque lá está acima daquilo que é a rentabilidade sustentável para um fundo de pensão. Okay? Neste caso, os 4% ao ano. Agora, outros fatores que o investidor deve ter em mente. Um deles é a maturity wall. Já falámos disto aqui no canal, tanto para investment grade como para non-investment grade ou para speculative. Vemos que as maturidades começam a aproximar-se em 2024, 2025. Para não falar aqui na estrutura de dívida americana, em que uma grande parte também expira a curto prazo, e isso vai fazer os custos com o servicing da dívida dos Estados Unidos extremamente elevado. E, portanto, começamos a chegar aqui a um cenário, e eu partilho aqui este cartoon, em que, na prática, aquela que foi a vantagem inicial de uma subida das taxas de juros, e, aliás, eu identifiquei vários fatores que poderiam ser positivos para megatechs há mais de um ano atrás, em que, na prática, a questão da concorrência foi falado já em alguns vídeos aqui, até num direto com o Daniel do Investidor Club. Que eu até achei que ias mencionar, mas tu acabaste por mencionar isto, mas não estou a lembrar. Temos falado nas calls. A questão da importância das taxas de juros, a subida das taxas de juros. Okay? O quão importante é uma subida da taxa de juros para as big techs? Vamos pensar no seguinte. As taxas de juros encostadas a zero estavam a propulsionar de uma forma absurda startups. Contratação de talento e startups. De repente era unicórnios por todo lado e growth stocks a contratar talento às Apples, ao Facebook, à Microsoft. De repente toda a gente que ia pagar 200k, 300k a ano. Epá, a Apple estava a pagar prémios de 200 mil euros. Sabem que essa contratação não era porque a Apple precisava, era porque a Apple não podia deixar que este talento fosse para as startups. Okay? Portanto, era uma luta por talento associada a uma estratégia do mais forte. É quem tem mais cash pode contratar mais e restringir o talento às startups. Okay? Porque tu não queres que as startups disparem. Não é? Não queres que as startups comecem a comer o lanche às mega caps, porque essas têm convexidade, ou valem 1 ou valem 0, mas se valerem muito, podem valer 300. Portanto, elas podem comer o almoço à Apple, à Microsoft. Portanto, é importante com um cenário em que os teus developers e os developers começam a cair em enquadramentos destes startups, isso pode ter um efeito muito negativo nestas mega caps, porque são as que têm mais a perder. Porquê? Porque elas são líderes. Elas não têm que crescer, elas têm que se manter líderes de um mercado que já está a crescer. Okay? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A subida das taxas de juros vem matar tudo o que são startups e salários. Vocês já viram a Apple agora anunciar reduções das contratações, redução nas equipas de recursos humanos, Facebook também, Microsoft também, mas vão ver as notícias de outubro. Vão ver como é que estava o mercado de contratação em outubro versus o que está agora. Okay? Completamente. Aliás, há gráficos muito interessantes. Mas deixa-me só terminar isto. Quantas pessoas neste live, que eu não sei quantas pessoas é que estão no live que eu não consigo ver aqui. 115 atualmente, 115. É que olham para as taxas de juro como um fator positivo para mega caps e big caps.
porque isto é efetivamente positivo no landscape da competitividade dos recursos humanos. Okay? E na restrição, na morte das ervas daninhas, que é o que eu tenho chamado nas calls do Discord. Okay? As ervas daninhas são então as ervas e as empresas pequenas e startups começam a crescer e a comer os calcanhares ou a trincar os calcanhares das megatechs e que te podem lixar completamente os DCFs a 5, 6, 10 anos. Não é? Portanto, tu tens que matar a erva daninha. A taxa de juros sobe, mata a erva daninha. É assim. Okay? Mais consolidação. Okay? Portanto, ou compras a empresa, como que acabaste de dizer, ou matas ou compras. É consolidação. Consolidação. Mas mais, a consolidação ia sair muito cara no enquadramento que estávamos em 2021. Neste momento ainda sai barata porque os tipos estão a morrer. A erva daninha está a morrer, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que existem muito mais positivos neste momento, às vezes até do que negativos, que era uma coisa que nós não víamos há 6 meses. Se vocês estiverem nas calls e se forem às calls do Patreon de outubro, isto foram tudo coisas que eu não estou a falar agora, eu não inventei que estava a ser falado lá. Já falo disso os buybacks, a morte das ervas daninhas, a subida da taxa de juros, o mercado de recursos humanos. Portanto, a questão do dinheiro continuar no sistema e do quantitative tightening não ser o percurso de normalização que nós estamos à espera, estes pontos estão a cair no sítio. Sinceramente, se me perguntassem em novembro que a guerra na Ucrânia conseguia fazer com que estas peças caíssem de forma tão perfeita no tabuleiro, eu não acreditava. Aliás, quando veio a guerra, eu disse, ok, pronto, isto até é uma forma de resolver uma grande parte dos problemas que nós tínhamos até aqui. Por mais irónico que seja. Portanto, resumindo e concluindo, apesar de eu achar que o Banco Central ainda tem que aterrar o avião e que isso pode levar a mais uma leg down, eu começo a achar que há muito mais benefícios em comprar, principalmente para quem teve em cash ou aproveitou esta queda para já estar em outperform, porque quem tivesse em cash neste momento está a fazer outperform ao SPY ou a QQQ na ordem dos 20, e há um mês atrás, se calhar, estava num outperform de 30, assumindo que nem sequer shortou nada. Portanto, o que eu acho é que neste momento, para quem surfou esta onda para baixo, ou pelo menos não surfou, ficou parado nas sidelines, acaba por basicamente já estar num cenário em que pode entrar e dá só luxo de ver uma correção de 10. Porque nós não queremos apanhar o bottom, não é? Quer dizer, é altamente improvável de apanhar o bottom, temos é que encontrar value, ok? Mas focando aqui no ponto que eu acho relevante neste momento, é que os pontos positivos, fatores positivos associados a uma subida das taxas de juros, nomeadamente na vertente geopolítica, no que toca a alavancar a posição do dólar nas economias globais e aquilo que seria um abrandamento das economias em desenvolvimento que, por sua vez, estavam a gerar estes constraints nas cadeias de valor e a puxar inflação para o Ocidente. Quer dizer, parece-me que os benefícios dessa subida da taxa agora vão começar a morder os Estados Unidos e a Europa. Era algo que até aqui não vimos. Vimos que, lá está, a primeira explosão que sucedeu deu-se no balanço do Fed ou no P&L do Fed e nos bancos, nomeadamente os regionais, que não tinham uma base de ativos suficiente que pudesse ser rentabilizada através do deposit rate. Portanto, os bancos regionais foram aqueles que sofreram mais, mas para evitar uma crise sistémica, o Fed então interviu no mercado com uma ferramenta que permitia então os bancos irem buscar liquidez ou irem buscar $1 para cada dólar de treasuries investido e independentemente do valor de mercado daquela treasury. Portanto, isso permitiu que o facto de haver crises na banca regional não levou a uma crise sistémica. E aquilo que é uma ferramenta há um ano pode muito bem ser estendida a 2 e a 3. Portanto, temos de nos lembrar que o Fed pode simplesmente dizer, ok, aquilo que era numa primeira instância um mecanismo de 1 ano pode passar a ser um mecanismo de 2 ou 3. Agora, isso não significa que os acionistas dos bancos não sejam muito negativamente afetados, porque vão ser, não é? Aquilo vai acabar por ter um impacto a nível dos equity holders do banco e provavelmente vai levar a um aumento de capital em muitos destes bancos nos Estados Unidos. Mas, lá está, não é sistémico e nós estamos a focar-nos na leitura sistémica do mercado. Portanto, muito provavelmente nessa vertente vamos continuar a ver uma tendência na consolidação de banca nos Estados Unidos, mas lá está, isso é outra conversa, não me parece ser sistémico no momento atual. Mas agora vem a segunda parte, não é? A segunda parte é o momento em que as empresas americanas têm que efetivamente começar a refinanciar, ok? E aí, e já falámos disto várias vezes nas Zoom Calls para os subscritores do jpfinanças.pt, podem dar uma vista de olhos no site, em que na prática temos que ter muito cuidado a avaliar empresas neste momento sem ter em consideração aquilo que são a maturity structure da dívida de uma grande parte das empresas. Portanto,
é preciso mesmo ir ver quando é que a dívida matura, porque aquilo que pode ser um average interest rate na dívida numa empresa estar à volta dos 2 ou 3%, pode passar para 9%, os 9% podem levar a um downgrade, o downgrade pode passar para 12%, não é? Portanto, se calhar exagerei quando disse 2%, porque 2% provavelmente estamos a falar de uma Apple, de empresas com average interest rates relativamente baixos, ou de uma blue chip, mas lá está. Muitas destas empresas com average interest rates na ordem dos 3, 4% a vir de 2021, 2020, 2021, podem agora começar a financiar-se nos 9, 10. Aquilo que foi um recorde da Disney, eu lembro-me, não tenho a certeza, mas penso que tenha sido em 2020, em que a Disney bateu um recorde de emissão a uma taxa relativamente baixa. Não foi 20, se calhar foi 19. Acho que foi 19 ou 18, em que a Disney bateu um recorde na emissão, pelo menos daquilo que me lembro. Pode ser uma empresa que do nada está-se a financiar a 9 ou 10, ok? E se calhar daí a estratégia de spin-off, porque se entram aqui num ciclo, das duas uma, ou vão ter que diluir substancialmente a base acionista, a gestão, ou vai ter que fazer o rollover da dívida e isso vai começar a comer nos resultados. Por sua vez, uma quebra no consumo discricionário vai ter um impacto também extremamente negativo, por exemplo, numa empresa com parques de diversões, com grandes níveis de capex e altamente exposta a consumo discricionário. Portanto, parece-me que esta segunda onda de inflação vem reforçar o higher for longer e que, por sua vez, começa então aqui a tocar em pontos-chave no que toca a refinancing não só do Estado americano, mas também de uma grande parte destas empresas. Portanto, atenção à maturity structure, porque efetivamente podem surgir aqui várias value traps. Em relação ao posicionamento do Burry, vem muito em linha com aquilo que eu também espero que possa vir a acontecer, sendo que é preciso lembrar que aquilo que ele está a fazer na prática é baixar o beta, o portfólio dele continua com uma data de posições longas e nós não sabemos efetivamente qual é o delta daqueles contratos, qual é a maturidade, qual é o strike. Portanto, nós não sabemos nada disso, sabemos que o notional são 2 milhões de ações no SPY e 2 milhões no QQQ, que levam uma exposição máxima de 1.6 bis, de notional de 1.6 bis, naqueles contratos comprados. Este tem sido os pontos que têm vindo a ser falados. Esta semana vamos ter uma call de nível 2 para os subscritores de JP Finanças, em que vamos abordar a aula número 3 ou 4 de derivados, em que vamos falar sobre basicamente os requisitos de margem, aquilo que é o central clearing nos mercados, o que é que isso significa a nível de requisitos de margem, a nível de risco de contraparte e provavelmente vamos voltar um bocadinho a tocar em formas de baixar o beta e tentar maximizar então a rentabilidade do cash na conta, ok? Sem ter que estar exposto, por exemplo, aos limites inferiores dos 10 mil na IB ou à redução na yield sobre os depósitos de 0,5% no caso da IB ou até muito superior no caso da Trading 212. Mas, que a bem ou a mal, são as duas corretoras que efetivamente pagam alguma coisa sobre os depósitos. Lá está. Começa também a haver alguma conversa à volta, ou alguma discussão à volta do facto dos bancos não estarem a passar os depósitos para os clientes finais. Também vai ser uma coisa que mais tarde ou mais cedo vai tender a mudar. Do ponto de vista do Gama, só para deixar um último comentário, estamos em semana de OPEX. O Gama está muito elevado. Portanto, das duas uma, ou vemos um pin, ou vemos algum suporte nos mercados, pelo menos até ao unpinning, até ao final de sexta-feira. Se houver uma faísca e o IV subir, podemos ver então assim uma espécie de cascata a começar esta semana. Mas lá está, vamos estar atentos. Não se esqueçam de subscrever, dar um like e vemos no próximo vídeo.